Bom, então é o seguinte, pessoal, começando a falar de carga elétrica, né? E corrente elétrica, na verdade, o que seria conceitualmente isso? A palavra é bem essa aqui, ó. Fluxo ordenado de cargas elétricas. Não é bem ordenado, mas a gente finge que é, tá bom? Fluxo ordenado de cargas elétricas. O que eu quero dizer com essa ideia de fluxo? Eu quero dizer que é algo contínuo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um fio bem grande, mas esse fio está interrompido lá no final, eu não tenho como ter um fluxo, porque vai ter um momento que aquilo ali vai ficar estacionário, vai estar limitado àquela dimensão. Não vai passar direto e poder circular e voltar, enfim. Então, por isso que eu não tenho um fluxo. Quando um fio ele é interrompido, né, você não tem como o cara chegar às cargas elétricas que geralmente a gente vai considerar, né, sendo elétrons, vai passar por uma região, vai dar a volta por todo o caminho, que a gente vai chamar isso de circuito na próxima aula, e chegar por ali novamente. Então, fluxo é quando ele consegue fazer isso. Então, imagina sempre um rio, tá? Não é uma perfeita alusão, mas é uma boa aproximação que a gente pode fazer. Um rio que continua escoando. Isso é um fluxo, ok? Isso seria uma corrente elétrica. Agora, quando você tem algo parado, tipo numa bacia, isso não é um fluxo elétrico. Você tem um aglomerado de cargas elétricas, no máximo isso, ok? Bom, e aí a intensidade dessa corrente elétrica, pessoal, é dada pelo seguinte: I é igual a quantidade de cargas, aí pode ser Q maiúsculo ou Q minúsculo, como queiram, dividido pelo tempo, tá? Pelo tempo que levou para atravessar uma certa seção ali, ok? Lembrando que essa quantidade de carga elétrica é um número inteiro de cargas elementares, né? Que lá naquele estudo que eu passei para vocês, está lá dizendo que a carga elementar, por exemplo, do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for um próton, ele só tem caráter positivo, então é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Okay? E esse n é um número inteiro. Okay? Então aqui ó, é a carga elementar, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Aqui ó, o número de cargas. Aqui é a carga elétrica, né, total que passou por ali, tá bom? Que é dado em coulombs também. Tá? Aqui, ó, esse ΔT é o intervalo de tempo em que essas cargas atravessaram a seção, que é dado em segundos, tá? E aqui, né, a mesma carga que está aqui, então é coulomb por segundo. Esse carinha aqui, ó, o I, é a intensidade da corrente elétrica. Só que a gente não fica falando esse nome o tempo todo. Intensidade da corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Muito menos corrente elétrica. A gente chama às vezes só de corrente. Qual é a corrente que passa por ali? Quando a gente fala só corrente, está querendo dizer intensidade da corrente elétrica. Ok? E ele é dado em ampere, tá? Em homenagem a um cientista. Ok? E 1 ampere significa 1 coulomb por segundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá? Importante, lembrando lá da primeira aula, em que a gente viu aqueles prefixos, né? Mili, micro, nano, mega, quilo, eles costumam aparecer com frequência nessa parte aqui da eletrodinâmica, que é no estudo da corrente elétrica, dos resistores, circuitos, etc. Tá? Então, a gente é bom relembrar aqueles conceitozinhos, né? Então, por exemplo, miliampere, ampere, que é o Mzinho A, ok? Miliampere, ele representa 10 a menos 3 do ampere. Né?
microampere. Microampere. Microampere é 10 a menos 6 amperes. Tá? Então, só para poder a gente relembrar, né, dessas coisas. Não é tão comum, mas pode aparecer o nanoampere, mas aparece o nanocoulomb, tá, com frequência. Nanoampere. Nanoampere é 10 a menos 9 amperes. Tá bom? Mas olha só, pessoal, se vocês pararem para analisar, imagina o seguinte: você pluga algo na tomada, por exemplo, uma extensão que tem uma lâmpada, né, no outro lado, numa extremidade. Conectou a tomada da outra extremidade e a lâmpada, pum, acende. Por quê? Houve esse movimento, esse fluxo ordenado de cargas elétricas, né, que é a corrente elétrica, foi lá e acendeu a lâmpada. Tranquilo? Observe o seguinte, pessoal. Por que a corrente elétrica fez isso? Por que os elétrons fariam isso? Se coloque no lugar deles. Vocês estão lá parados de boa, aí só porque alguém plugou alguma coisa você vai sair correndo? Por quê? A diesel é um fio condutor, né? Então, conduz bem, é caminho livre, eu vou passar por ali. Não é tão livre assim, não. Por que não é? Mesmo que o fio seja de cobre, que é um excelente condutor térmico e elétrico, né? Por que não é tão simples assim? Beleza, o cobre ele é feito de quê? Átomos, né? Lá a gente tem, no seu interior temos a parte positiva, né, que é o núcleo, e temos a eletrosfera em volta. A eletrosfera que é feita de elétrons, não é isso? Então, peraí, você está forçando um monte, mas muita carga elétrica, né, por exemplo, os elétrons, né, de caráter negativo, a passar por uma região que está cheia também de caras de caráter negativo. Voltando lá no estudo da eletrostática, cargas de sinais iguais se repelem. Então você está tendo que forçar uma passagem por um lugar que o cara tem uma tendência já de ser repelido e você tem que forçar ele a passar por ali. Então como que você fornece isso, né? Como que você motiva, entre aspas, né, essas cargas elétricas a seguirem um fluxo, formando uma corrente elétrica e chegar até o equipamento que você quer utilizar? Porque você precisa dar energia para cada carguinha daquela. Ok? E essa carga, tá, é a que a gente chama de... Aliás, essa energia que a gente dá para cada carga é a que a gente chama de, né, no forma coloquial, de voltagem. A gente tem que dar uma diferença de potencial elétrico, né, uma tensão, para que as cargas elétricas sigam esse fluxo, formem um fluxo até chegar no equipamento. Ok? Então essa é o que a gente chama de força motriz para ver esse movimento de cargas elétricas. A gente precisa dar DDP, a gente precisa dar tensão, ok? Que a gente chama de voltagem, tá? Então eu vou escrever isso aqui porque é importantíssimo, beleza? Então, ó, o surgimento de uma corrente elétrica se dá através de uma diferença de potencial elétrico necessária para tal. Okay? Então vou destacar aqui, ó, pela diferença de potencial elétrico.
que é o que a gente vai chamar de DDP, ou tensão. Então, sempre que eu disser DDP, entendam também como tensão e vice-versa, tá? Potencial elétrico. Tranquilo? Bom, e aí se vocês quiserem, pessoal, vocês podem ir acompanhando com o material lá que eu disponibilizei para vocês. Tá bom? Fiquem aí à vontade, tá? Bom, nem sempre a corrente elétrica vai ter um valor constante. Porque pode ter pico de tensão, pode ter algum pedaço do seu fio que está desencapado, está em contato com o outro, pode ter uma perda, ok? Então, às vezes, tem uma outra forma de a gente determinar a carga elétrica, tá bom? Que passou por ali, a quantidade de cargas, por exemplo, né? Então, quando... aliás, não precisa ser só nesse caso, mas uma outra forma de se determinar a carga elétrica que passou, né, por aquela seção, por aquele pedaço do fio, através de um gráfico. Se eu tiver um gráfico aqui, ó, da corrente em amperes, e aqui o tempo em segundos, se eu tiver um gráfico com esta, independente da cara, pode ser uma reta constante, pode ser uma variação qualquer aqui que for, tá? Se eu calcular esta área aqui, ó, embaixo da curva, eu obtenho a quantidade da carga elétrica, ok? Que passou por ali. Só um comentário aqui, pessoal, para vocês terem noção do quanto que isso pode ser até perigoso. O nosso corpo também, né, ele responde a estímulos elétricos enviados, né, pelo cérebro e tal. Então, impactos elétricos diferentes no nosso corpo podem nos prejudicar bastante, né? Só você ver que dependendo da condição de você tomar um choque, você pode ter uma parada cardíaca. De forma inversa, né, se você tem uma parada cardíaca, você recebe uma descarga elétrica, você pode forçar o seu coração voltar a bombear normalmente e aí você, né, voltar a ter a pulsação. Então, diz o quanto que é o suficiente já para poder isso me fazer mal, né? Gente, em torno de 10 miliamperes já são suficientes, ok? Para poder você já sofrer algum problema, tá bom? Alguma disfunção no seu corpo. Em torno disso já é suficiente. 1 ampere já pode te matar. 1 ampere te mata já, tá bom? Então, por isso que eletricidade não se brinca, tá? Se respeita bastante. Por quê? Já vimos que depende de algo chamado diferença de potencial ou tensão. Logo, se você for interagir com algo que está alimentado a uma tensão, quanto maior for essa tensão, maior vai ser, e é um pequeno spoiler já que eu estou dando, maior vai ser a intensidade dessa corrente elétrica que vai passar por ali. Então, se essa corrente elétrica tiver contato diretamente com você, né, você vai receber esse choque aí, isso pode ser perigoso, tá? Então, cuidado com isso, atenção com isso, ok? Bom, então olha só, só para seguir aqui, eu vou falar agora sobre os resistores elétricos, que são os principais elementos, não são todos, a gente vai ver na aula de circuitos quais são os principais que podem aparecer, mas um dos principais elementos que aparecem aí no circuito. E o que eu posso ter como resistor, Jason? Por exemplo, lâmpada. Lâmpada pode ser considerado um resistor porque ele vai acabar consumindo essa tensão, né? Transformando em energia, tá? Então agora a gente vai ver esses caras chamados resistores elétricos, tá bom? Eu vou apagar esse lado aqui.
Bom, então, esses resistores, eles têm uma função específica, tá? Que eles servem para... São elementos, né, que servem para transformar energia elétrica em energia térmica. Ou seja, eles acabam transformando isso em calor. Ah, diz, mas no caso da lâmpada, é porque a lâmpada tem um outro processo ainda que acaba depois emitindo em forma de luz, energia luminosa, tá bom? Mas a base é essa aqui, ok? Bom, então são carinhas que têm esse tipo de transformação, tá, de energia. E aí, né, na verdade, elétrica ou então em outra forma de energia, tá? Bom, e como que a gente representa esses caras? Ou a gente representa com um tubinho assim, ó, cilindro, que é a representação bem fidedigna do que é na realidade, tá bom? Geralmente é um bastãozinho, vocês podem até procurar algum elemento aí, um circuitozinho, alguma placa eletrônica, algo do tipo de alguma peça ou equipamento da sua casa, e você vai ver um bastãozinho que tem, geralmente ele é meio marrom assim, e aí tem várias linhas coloridas. Essas linhas coloridas servem para indicar o quanto de resistência, né, que é o papel do resistor, ok? É a característica de um resistor é fornecer, apresentar resistência, ok? Que ele vai oferecer a passagem da corrente elétrica, tá bom? Bom, e aí a gente representa nesse bastãozinho ou a forma mais comum, que é com um raiozinho assim, ó. Algo desse tipo, tá? Ele pode ter vários raiozinhos, não importa, tá bom? Várias irregularidades assim, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente coloca uma letra R assim, ok? E aí a característica dele é possuir uma resistência à passagem da corrente elétrica. E essa resistência é dada numa unidade chamada ohm, que é esse aqui, ó. O ômega maiúsculo. Ok? Então a função desse cara é ter resistência elétrica, apresentar uma resistência à passagem da corrente elétrica para então provocar uma dissipação de energia, tá bom? Transformar de uma coisa para outra, tá? Como eu citei, a gente tem como maiores exemplos as lâmpadas, ok? E aí, tendo lâmpadas, eu não tenho uma lâmpada só numa casa. E dependendo do cômodo, eu não tenho uma lâmpada só, né? Um equipamento, por exemplo, que pode funcionar ou ser considerado como uma resistência é, por exemplo, a tostadeira, né? Que ele pega a resistência elétrica, tá bom? E transforma em energia térmica para poder esquentar lá o seu pão, fazer comida, o que for. Ok? Omeleteiras também, tá? Bom, só que aí é difícil você ter uma só resistência. Ok? Você acaba tendo vários, ou várias lâmpadas, ou vários equipamentos ligados, ou várias lâmpadas e equipamentos ligados, né? E aí, dependendo, você pode ter, né, digamos assim, você tem aquela sala assim meio que conjugada, tipo sala de jantar, junto com a sala de estar. Aí, às vezes, você quer só acender a lâmpada da sala de estar. Aí você usa o interruptor. Mas, às vezes, você pode planejar, não, eu quero acender logo tudo para ficar sempre tudo iluminado. Então, liga tudo de outra forma, de outra combinação. Ou o nome mais adequado, que é outra associação. Então, dependendo de como você vai combinar esses caras, você vai associá-los, você vai ter diferentes valores de resistência, consequentemente, diferentes valores de resistência elétrica e ainda diferentes energias que vão ser consumidas ali, tá bom? E aí, já antecipando, né,
a gente tem que o quanto de energia que é consumida ou transformada em um certo tempo, isso leva o nome de potência. Okay? Então, a potência do equipamento representa o quanto de energia elétrica que ele consome por unidade de tempo. Então, quando a gente olha lá um resistor de 40... um chuveiro. Aí vai ver a potência do chuveiro. 44.000 watts. Caramba, que chuveiro potente! Beleza, mano, ele vai esquentar bastante. Só que ele vai consumir muita energia elétrica. Tá? E eu vou mostrar para vocês ao final como que a gente pode estimar qual é o valor de energia e, consequentemente, din-din, né? Que gasta certo tipo de componente elétrico dentro das nossas casas, tá bom? Então, pessoal, a gente tem diferentes formas de combinar esses resistores, ou seja, de associá-los, tá? Que é o que a gente vai ver agora aqui, ó. A associação de resistores. Quando eu tenho uma associação em série, falou em série, a gente lembra logo do quê, gente? Falou em série, lembra o quê? Logo, de cara. Netflix. Né? Netflix, Amazon Prime e tal. E aí, o que da ideia de série? É algo que acontece em sequência. Então, quando você tem caras que estão combinados dessa forma aqui, ó, por exemplo, tem um ponto A, aí ó, tem uma resistência de valor 1, passo por outra resistência de valor 2, e assim vai indo até uma resistência N, porque eu não sei quantas são, tá bom? Até chegar num ponto B. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, eu quero que a corrente elétrica ela tem que sair do A e chegar no B. Chegar até onde eu quero. Não adianta ela chegar só até aqui, porque aí não é um fluxo. Ela estacionou aqui. Lembra? Corrente elétrica é um fluxo. Tem que seguir. Então, a corrente elétrica tem que passar pelo resistor 1, passar pelo 2, 3, 4, 5, quantos forem, e chegar até o N. E, consequentemente, passar por ele e chegar até o ponto B, que é onde eu quero chegar. Tá bom? Então, a corrente elétrica vai ter que passar por todos eles. Isso daqui, pessoal, é a forma de a gente representar um fio. Então, aqui um fio ligado a um resistor. Fio, resistor. Fio, tanana, resistor, fio de novo. Ok? Então, a corrente elétrica que sai daqui, ela tem que chegar até aqui. Só que percebam que eu só tenho um fio, tá vendo? Então, não há outra possibilidade de caminho para a corrente elétrica. Ela tem que passar por todas essas resistências, né? Ou seja, para você conseguir o seu diploma aqui no ponto B, você tem que cursar todos os períodos. Não tem jeito, você tem que pegar todas as disciplinas, né? Então, só que aqui é o único caminho que eu tenho. Então, significa que quando os caras estão associados em série, a corrente elétrica é a mesma. Ok? Então, a corrente I é a corrente que passa no resistor 1, que é a corrente que passa no resistor 2, até o resistor N. Tá? Então, pegando lá aquela analogia que eu fiz com o diploma, né, para você chegar ao final da graduação, observa o seguinte. Para você chegar até o final, você tem que ter energia para aguentar essa barra, né, que é fazer uma graduação. Então não adianta você ter energia só para o primeiro período, nem para o segundo, nem só para o terceiro, para o quinto, o que for. Tem que ter energia para todos, né, para chegar ao final do último período. Então, pessoal, aqui no ponto A, eu tenho que dar a energia necessária para você vencer toda essa resistência e chegar no B. Então, essa energia para cada carga, que serão cada aluno de vocês, cada aluno da turma, chegar até o final, é o que a gente chama de tensão ou DDP. Então, eu tenho que dar
uma DDP para você... Deixa eu botar só esse aqui em cima. Para você vencer o primeiro período e assim ir seguindo em frente. Deixa eu botar aqui. Então, ó, eu tenho que dar uma atenção para você vencer aqui o primeiro período, ou seja, vencer a primeira resistência, para você vencer o segundo período e assim vai até a última resistência. Ok? Então você precisa ter energia para todos esses, senão você para no meio do caminho e acaba não adiantando, né? Logo, o que eu tenho que ter de tensão ou diferença de potencial, DDP, entre A e B, é a soma de todas essas etapas aqui, ou seja, de todas essas resistências. Então aqui, ó, tá? A DDP total é pela soma, tá? DDP total é a soma das DDPs. Ou seja, a tensão, o DDP e a TB é 1 mais o 2 mais tananã até o N. Essa DDP, essa tensão, né, também o pessoal chama de voltagem, é dada em volt, ok? Então, só anotar aqui, ó. Essa tensão é dada em volt, que a gente representa com a letra V. Tá bom? A diferença de potencial é U, que é dada em tantos volts. Em alguns livros vocês podem ver a letra V também, tá bom? Mas eu costumo colocar U para a diferença de potenciais elétricos, ok? Bom, e aí, se eu tenho essa sequência, né, no mesmo fio de vários resistores elétricos, eu consigo, matematicamente, representar todos eles como se fossem um único resistor. Esse resistor vai equivaler a todos os outros, tá bom? E aí a gente chama isso de resistência equivalente, tá bom? Então essa resistência equivalente, que a gente chama de REC, né, é dada pela soma das resistências. Ou seja, REC é igual a R1 mais R2 mais tananã, né, mais reticências, Rn. Ok? Então tá aqui, ó. Tudo bem até aqui? Isso é para uma associação em série, ou seja, quando os caras estão ligados a um mesmo fio, tá bom? Eu tenho um ponto aqui, ó, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Bom, isso aqui é o caso, por exemplo, pessoal, de quando vocês têm equipamentos que estão ligados no mesmo fio, e aí o que acontece de ruim aqui? Se uma dessas resistências queimar, se for uma lâmpada, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ela vai interromper a passagem, beleza? E aí o que vai acontecer? As cargas elétricas vão deixar de estar em fluxo. Se não há fluxo, não há o quê? Corrente elétrica, ok? Então, se
um desses elementos aqui romper, falhar de alguma maneira, tá? Todos eles vão morrer, vão ficar sem alimentação, tá? Então, quando você tem várias lâmpadas, você ligou o interruptor, beleza? E aí tem equipamentos que estão ligados em sequência. Se eles estiverem nessa sequência, né, nessa série, todos esses elementos vão apagar, vão parar de funcionar, ok? Então, é uma característica. Então, uma das formas de contornar isso é quando você faz uma associação em paralelo. O que é em paralelo? Em paralelo dá aquela ideia de que a opção paralela, né? Você tem um outro caminho a seguir. Então, como que a gente identifica uma associação que é paralelo e não série? Assim, ó. Eu vou pegar bem semelhante aqui, ó. Eu tenho o ponto A, desenhar um pouquinho mais aqui para baixo. E aí eu vou pegar o mesmo escala. Eu tenho um ponto aqui, ó, bem especial, que eu já vou falar o nome dele, que vai levar a passar pelo resistor 1. Aqui eu vou ter o resistor 2. Tananã. E aqui embaixo eu vou ter o resistor N. Aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho um ponto B. Bom, observa o seguinte. Para poder a corrente sair do A e chegar no B, ela vai sair desse ponto. E até aqui, tá vendo? Não tem nada de novidade. É apenas o mesmo fio. Então eu digo que todos os pontos nesse fio, né, até saírem daqui e chegarem aqui, estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Então, se o potencial é o mesmo, se os potenciais são iguais, qual é a diferença de potencial ali? Bom, se são todos iguais, qual é a diferença entre os iguais? Nenhuma. Então, aqui eu não tenho DDP, eu não tenho tensão, tá? Agora, chegando aqui nesse ponto muito especial, olha o que acontece. Aqui de um fio surgem um fio, 2 fios. Quantos fios existem aqui no meio do caminho que eu não sei, né? Uma reticências. E esse outro fio aqui. Então, quando eu tenho um ponto em que um fio se torna 2 ou mais, ou ainda, de semelhante forma que acontece aqui desse lado, ó. Eu tenho 2 ou mais fios se combinando em um único fio. Tá? O que acontece aqui? Esse ponto ele recebe o nome de nó, ok? É quando eu tenho combinação de fios ali. E esses fios vão me dar o quê? Caminhos possíveis para a corrente elétrica passar, tá bom? Então, se daqui do A sai uma corrente I, o que vai acontecer? Ela vai se separar. Parte vai passar pela resistência 1, outra parte pela resistência 2 e outra parte pela resistência N aqui embaixo, tá? Então, por aqui vai vir uma corrente I1, né, passando no resistor 1. Por aqui vai vir uma corrente I2 e aqui por baixo vai vir a corrente IN. Tá bom? Então, a corrente I vai se dividir. E aí, quando ela voltar aqui, ó, para esse nó, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ter o mesmo valor I de antes. Então, as cargas elétricas se separaram, como se fosse um único pelotão, beleza? Que se separou em grupos e depois voltou a ser um único pelotão. Tá bom? É como se fosse isso, tá? E aí, galera, eu tenho essa divisãozinha aqui. Só que, na natureza, nada se cria, se perde, tudo se transforma, né? Conservação da energia. E aqui também tem um princípio a ver com o princípio da conservação das cargas, né? Então, a carga que chegou tem que sair. Como essa carga está em fluxo, beleza? Então, a corrente que chega tem que sair. Ela não pode acumular nem pode se perder, tá bom?
Então, chegou a corrente I, ela está se separando em I1, I2 e até IN, e depois volta a ser uma. Tá? Como que vai ser essa divisão, Jason? Na maior resistência vai passar a menor intensidade de corrente elétrica. E é plausível da gente imaginar, né? Imagina que você tem um caminho aqui possível, só que um é muito difícil, cara. Todo com pedras irregulares, pontiagudas, ruins de você pisar e passar. Não é todo mundo que vai passar por ali. Se você tiver um caminho em que não tem tanta resistência, é um terreno de terra batida, né? Só está um pouquinho irregular, com poucos buracos, a maioria vai querer passar por ali. Mas se você tiver um asfalto perfeitinho ali, bonitão, o que vai acontecer? A maioria vai querer passar por ali. Mas, Jason, e por que não vai todo mundo passar pelo caminho mais fácil? Porque tem que haver um equilíbrio, né? Não adianta você ter uma porta muito grande e ir todo mundo para lá. O que vai acontecer? Vai engarrafar, vai interditar. E aí, o caminho mais difícil, às vezes, se torna mais viável. Por quê? É menos procurado. Ok? Então, o que eu acabo tendo daqui, pessoal? Eu acabo tendo que a corrente elétrica total se separa em I1, I2 e I3. Então, é a soma das correntes. Das correntes em cada resistor. Ok? Então, o que eu tenho aqui, ó, que a corrente I é a corrente que foi para o resistor 1, mais a corrente que foi para o resistor 2, mais tananã, até a corrente que passou pelo resistor N. Tá? Aqui, ó. Beleza? Jason, e por que há essa divisão mesmo? Porque esses caras são alimentados pela mesma tensão, pela mesma DDP. Ou seja, a tensão, ou DDP, ou voltagem, né, que está alimentando o R1, é a mesma que está alimentando o R2, que é a mesma que está alimentando o tananã até o Rn. Ok? Então aqui, ó, esses caras estão sujeitos à mesma tensão. Então, ó, a DDP é igual para todos. Bom, então, ó, a tensão entre os pontos A e B é igual à tensão entre o resistor 1, que é igual à tensão entre o resistor 2, que é igual para o N, tá? E aí, o que isso leva de consequência? Vamos ver aqui, ó. Eu consigo também pegar e ver um único resistor que vai possuir uma resistência que equivale a todas as outras resistências, né, combinadas. Mas como que vai ser essa combinação? Bom, em série eu somei, né, porque estava em sequência. Aqui não vai ser bem isso que vai acontecer. E logo logo eu já vou explicar o porquê. Tá? O que vai acontecer aqui? A resistência equivalente na verdade, a gente tem que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos da resistência. Como assim, Jason? Assim, ó. 1 sobre o REC é 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais tananã
até Rn. Ok? Ok? É isso aqui que a gente vai ter. Tá? Bom, e aí, ó, eu tenho algumas condições especiais. Se eu tiver apenas dois resistores, a resistência equivalente vai ser o produto da resistência deles dividido pela soma das resistências deles. Ou seja, é a famosa regrinha do produto sobre a soma. Ok? Vou escrever aqui do lado, ó. Produto dividido pela soma. Isso é apenas para quando eu tiver 2, tá? E se eu tiver, posso ter 5, mas todos eles são iguais, têm o mesmo valor. O que eu faço? O REC vai ser o valor da resistência deles, né, de cada um, que são todas iguais, né, e divide pela quantidade que eu tenho. Ok? Então, sendo N resistores iguais, ou seja, de mesmo valor de resistência, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu REC vai ser o valor da resistência dividido pelo N. Beleza, Jason, entendi, tá. Então, o que isso aí me fornece de característica? Bom, eu vi, né, que em paralelo, quando estava em série, a corrente é a mesma, né, então conheço já a corrente de todo mundo e sei qual é a resistência equivalente, é só somar. E o que o paralelo me traz de característica? Primeiro, aqui eu tenho vários caminhos possíveis para a corrente. Então, se um desses elementos aqui queimar, os outros não vão parar de funcionar. Eles vão funcionar normalmente. Por quê? A tensão é a mesma para alimentar todos. Então, olha só que bonito, da física para a vida. Ó. Não é porque esse cara aqui apagou que o brilho dos outros, ou seja, a corrente, né, que vai passar por outros, vai ser maior. Não. Você não se torna melhor porque o outro foi pior do que você ou aconteceu algo ruim com ele. Não. É a mesma coisa com o resistor aqui, ó. Imagina que eu tenho uma lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada N. Se a lâmpada 1 queimar, a lâmpada 2 funciona normalmente, como se a 1 tivesse funcionando, beleza? Não vai apresentar brilho diferente nenhum, tá? Nem vai mudar, nada acontece, ok? Então essa é a primeira característica, tá? Segunda característica. Nesse caso aqui, tá vendo? A corrente se divide, ok? E a corrente dividindo, né, vai passar uma intensidade aqui diferente da de antes. Tudo bem? Então, como que essa intensidade vai variar, Jason? A intensidade da corrente, se R1, né, no caso anterior, tivesse em série com esses caras, a corrente que passa por R1 é menor. Ok? Aqui, nesse jeito em paralelo, passa uma corrente maior por R1. Se passa a corrente maior por R1, ele vai dissipar mais energia, então ele vai consumir mais. Esse é o ruim. Ok, pessoal? E aí, ó, o que eu acabo tendo aqui? Como esses caras estão em paralelo, tá? Digamos que o R1 seja o de menor valor. Então, R1 tem um valor menor do que R2, menor valor do que Rn. Quando eu fizer o REC, que é dado pela soma dos inversos, o valor dessa resistência equivalente vai ser inferior ao do R1, que era o menor que tinha. Então, você consegue sempre minimizar ainda mais o valor da resistência equivalente quando você joga esses caras em paralelo. Tá bom? Essa é uma característica. E aí, qual a consequência disso? Passa mais corrente. Passando mais corrente vai ter mais consumo, né? Maior potência. Ok?
Pescaram, pessoal, essas diferenças e implicações quando você tem associações em série e em paralelo? Pegaram esse conceito de corrente elétrica, que é um fluxo, né, algo contínuo de cargas elétricas em movimento? Tudo bem até aqui com essas ideias? Beleza. Bom, vou apagar aqui, tá? Apagar aqui para poder a gente ver o porquê que essas coisas aconteceram, né? Por que a gente tem esse resultado de corrente elétrica? Por que acontece tudo? Quem matematizou isso, quem verificou isso, foi um cara chamado Ohm, né? Que ele criou as leis dele. Aí botou o nome de quê? Não, esse é a lei de Jason, né? Foi a lei de quê? Lei de Ohm. Okay? Bom, são duas as leis de Ohm. A primeira lei aponta o seguinte, ó, que a tensão em um resistor ou uma associação de resistores é igual à resistência que tem ali, ou REC, se for o caso, vezes a corrente. Ok? Então, ó, a corrente e a tensão são diretamente proporcionais. Tá? Logo, se eu aumento a tensão, eu coloco esse elemento, esse resistor, ligado a uma tensão maior, uma DDP maior, vai passar mais corrente. Tá bom? Então, eu acabo tendo esse tipo de relação. Ou então, né, que eu posso tirar daqui, ó, que I igual a U sobre R. Tá? Resistores que seguem essa lei de Ohm são chamados de resistores ômicos. Tá? E aí a característica dele é porque ele segue, né, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, tá vendo? Para um certo valor de tensão, ele vai ter isso aqui de corrente. Né? Então aqui eu tenho corrente, aqui eu tenho tensão. A representação gráfica deles é isso aqui, ó. Quanto maior a corrente passa por ele, é porque associado a isso tem maior tensão, tá? E aí, ó, esse cara vai ter uma inclinação alfa qualquer, tá? Onde a tangente desse alfa é a própria resistência desse resistor ou a resistência equivalente dessa associação, que é a tensão dividido pela corrente. Eu pego por aqui, ó. Se eu for analisar esse intervalo até aqui, ó, eu pego este valor de tensão e este valor de corrente. Tá? Né? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? E o que diz? Então, por isso que eu consigo ter aquela relação que eu escrevi para vocês. Com a mesma tensão, eu tenho correntes diferentes, então eu tenho resistências equivalentes diferentes. Então, foi tudo através da primeira lei de Ohm. Tá? E a segunda lei de Ohm, ela traz a relação com a característica física mesmo, né, do resistor. Como assim, Jason? Saca aqui comigo o seguinte. Como eu falei, é como se fosse um tubinho, né, esse resistor. Então, esse resistor, ele tem um comprimento L, tá? Ele tem um comprimento L. Esse resistor é feito de um material. Cada material tem suas características, né? Suas facilidades de condução elétrica e suas dificuldades. Então, essa dificuldade que certa substância oferece à passagem de corrente é chamada de resistividade elétrica, tá? Que eu vou representar com a letra grega Rho, tá bom?
E aí as cargas que vão passar por aqui, ó, as cargas que estão vindo aqui, ó, danada, vindo para cá, ó. Por exemplo, da direita para a esquerda, ó, vindo para cá aqui, ó, eles vão acabar atravessando esta seção aqui, ó, esta área. Ok? Então, é com isso que eu consigo determinar qual é o valor de resistência que um resistor tem. Tá? E o valor dessa resistência é a resistividade, ou seja, depende do material que é feito o resistor, vezes o comprimento dividido pela área. É só a gente parar para analisar, pessoal, que faz muito sentido isso. Vamos ver por quê? Bom, imagina que isso aqui é um caminho, é uma região de dificuldade de movimento, ok? Daqui para lá. Quanto maior for esse caminho, não é mais difícil de você chegar até o outro lado? Sim, né? Imagina que você tem que passar por uma região que está cheia de caco de vidro, tá? Quanto mais longo for esse caminho, mais difícil é, né? Mais doloroso. Então, aumenta a resistência, ok? A área. Gente, quanto mais apertado for um lugar para você passar, não fica mais difícil? Né? Imagina que você está mexendo em algum lugar, tipo uma peça que deu algum problema, ou soltou um fio de algum lugar. Você vai meter a mão lá para ajeitar. Se o lugar for muito apertado, não vai ser difícil de você conseguir manipular aquilo? Então, quanto menor for a área, né, mais difícil é da galera passar, ou seja, dessa corrente elétrica conseguir atravessar. E quanto maior for essa área, fica mais fácil, então a resistência diminui. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Escrever tudinho, desde aqui de cima. Ó. U é a nossa tensão, ou DDP, que é dada em volts. Okay? R é a resistência elétrica, tá? Que é dada em ohms. I é a intensidade da corrente elétrica, que eu vou abreviar aqui como corrente apenas. Aliás, outra corrente elétrica. É a intensidade da corrente elétrica em amperes. Tá? L vai ser o comprimento do resistor. Que é dado em metros. Né? E A vai ser a área da seção que a corrente vai atravessar. Ok? Metro quadrado. E eu tenho aqui que o ρ é a resistividade. Deixa eu escrever aqui embaixo também. Vamos arrumar um cantinho aqui. Resistividade, tá bom? Onde essa resistividade é dada em ohm vezes metro. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos começar agora a fazer alguns exercícios, tá? Desse material que eu mandei para vocês, tá bom? Antes disso, ficou alguma dúvida sobre a primeira lei de Ohm, né? Que ela mostra a proporção. Por isso que é perigoso até você ligar um equipamento que está lá dizendo que ele funciona a 110 e você ligar ele em 220. O que vai acontecer? 220 é o dobro de 110, então vai passar o dobro de corrente elétrica. E aí, dependendo, mano, vai queimar o teu equipamento, tá? Da mesma forma que, se o troço é para funcionar em 220 e você liga em 110, a corrente que vai passar é a metade da necessária.
Então, ou o troço nem vai funcionar, ou ele vai funcionar de maneira capenga, né? De maneira deficiente. Bom, e a segunda lei de Ohm trata da região da análise física, né? Da configuração mesmo do resistor. O valor da resistência que ele vai ter é a resistividade desse material vezes o comprimento dividido pela área. Bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, show. Valeu. Vamos pegar aqui algumas questões desse material que eu coloquei para vocês no CIR. Se vocês puderem pegar aí para poder acompanhar, tá? Eu agradeço bastante. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar aqui, ó, pela questão 3. Bom, a questão 3 diz o seguinte: a carga elétrica de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga elementar, beleza, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A passagem em 1 segundo pelo filamento, tá? De uma lâmpada, passa 1,25 vezes 10 é 17. Então, 1,25 vezes 10 a 17. Okay? Equivale a uma corrente elétrica em miliamperes igual a quanto? Então, ele quer saber qual é o valor dessa corrente elétrica. Bom, aí a gente precisa lembrar o seguinte: corrente elétrica é o quê? É a quantidade de cargas que passaram por ali dividido pelo tempo. Mas a quantidade de carga é um número inteiro vezes a carga elementar. Então, eu já consigo ver o quê? Que a corrente elétrica que vai passar por ali tem a ver com o número de elétrons que passaram uma unidade de tempo ali. Né? Então, a corrente vai ser, ó, qual foi o número de elétrons que passaram por ali? 1,25 vezes 10 a 17. Vezes, qual a carga elementar de um elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele diz que isso tudo acontece em 1 segundo. Então, dividido por 1. Fazendo esse cálculozinho aí, ó, vamos lá. 1,25 vezes 10 a 17 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? 10 a menos 19. Isso daqui deu 0,02 amperes, tá? Então isso aí equivale a... Ah, lá, ó, só que ele quer em miliamperes. Miliampere é 10 a menos 3, ok? 10 a menos 3. Então eu vou ter que andar com essa vírgula aí para poder ficar com 10 a menos 3 amperes. Ok? Então isso dividido por 10 a menos 3, para poder passar para miliampere, isso equivale a 20 miliamperes. É só dividir por 10 a menos 3, né? Que ele quer em mili, isso aqui vale 10 a menos 3. Então, 20 miliamperes é a alternativa letra D. Letra D. 2 vezes 10. Tá? Bom?
Então essa aí foi a questão 3. Tranquila, né? Bem simples. Bom, vamos ver aqui, ó. Questão agora, questão 14. Tá? Questão 14. Bom, questão 14 ela apresenta este desenho aqui, ó. Vamos lá. Quando se submete o circuito representado a uma diferença de potencial de 14 volts entre os pontos A e B, a corrente total do circuito vale quanto? Então, olha só, ele já está pedindo para a gente ver a corrente total que está passando por ali. Ok? Ele não quer saber a corrente individual. Como que eu posso fazer isso? Para descobrir a corrente total no circuito, eu preciso saber o quanto que essas resistências todinhas aqui equivalem a uma só, né? Ou seja, achar o REC. Né? Que aí eu aplico a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, se eu tenho o U, que é 14, basta eu achar o REC, que aí eu tenho a corrente no circuito. Beleza? Então, para isso, eu preciso calcular o REC desse cara. Observe o seguinte, dica. Viu um circuitozinho? Olha para ele e tenta achar um nó. Tá? O que é um nó? É aquela combinação de fios, né, que eu falei. Então, ó, aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho outro nó. Tá vendo? Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro. Por que eu tenho nó? Porque aí, entre os nós, eu consigo ver quem está em paralelo. Por exemplo, ó, eu tenho esse cara aqui de 6, que está em paralelo com quem tiver separado também pelos mesmos nós que ele. Quem está separado em mesmos nós que ele? Esse aqui de 3, o de 2 e o de 1. Só que observe o seguinte, ó. Isso daqui não é um nó, isso é só um ponto. O fio está dobrado, é tipo a quina da sua sala aí. O fio teve que ser dobrado, pronto. Está aqui, é só isso. Não é um nó nem isto, porque é o mesmo fio que está dobrado. Aqui é um nó, porque eu tenho 2 fios gerando um, e aqui eu tenho um se transformando em 2. Então, o que acontece aqui? Esse de 6 está em paralelo com essa outra associação aqui, ó. E como esses caras estão no mesmo fio, eles estão em série. Então, essa galera aqui em azul, aqui, ó, já vai me dar uma primeira resistência equivalente. Beleza? E eu vou chamar esse cara aqui de R1, porque vai ser o primeiro que eu vou fazer. Tá? REC1, vou botar assim. Aí tem REC1, tem gente que chama de REC1, tem gente que chama de REC linha. Vou até adotar essa anotação. REC linha, primeira que eu estou vendo. Vai ser quem, meu REC linha? Vai ser 3 mais 2 mais 1. Por quê? Porque eles estão em série. Então, meu REC linha vale quanto? 6. Tá bom? 6 ohms. Ah, maneiro, maneiro. Por quê? Agora
eu tenho aqui o seguinte, ó, que esse cara de 6 vai estar em paralelo com esse requilinha, né, que é o cara que representa esses 3 aqui, ó. Tá bom? Então, já vou avaliar agora isso aqui, ó. Esse outro pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui, os caras estão em paralelo, né? Se estão em paralelo, eu vou fazer uma nova resistência aqui, equivalente, vou chamar de REC 2 linhas, tá? Como eles estão em paralelo, vai ser esse de 6 vezes, né? Lembra? Quando são 2 em paralelo, eu faço o quê? Produto sobre soma, né? Então, eu tenho esse de 6 vezes o REC' dividido por 6 mais REC'. E aqui, ó, por coincidência, é 6 vezes... Qual o valor de REC'? 6. Dividido por 6 mais o REC', que é 6. Ok? Vou até botar em azul aqui, ó, para ressaltar a substituição desse cara que a gente achou aqui em cima. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? 6 vezes 6, 36. Dividido por 6 mais 6, que é 12. Então, isso vai dar quanto? 3. 3 ohms. Tá bom? Então, olha só como é que ficou o meu circuito aqui. Ó. Agora, olha só, vou só redesenhar ele com os cálculos que eu já fiz. Eu tenho A, esse aqui de 4 ohms. Depois, eu não tenho mais esse nó, isso tudo, porque tudo foi substituído por REC 2 linhas. Olha aqui ele, ó. Tá? E aí eu volto aqui para o meu B, que não tem resistência nenhuma. Então, eu até poderia desenhar esse cara em linha reta, assim, ó. Tá? Eu só dobrei aqui como se fosse numa quina de algum lugar. Ok? Então, olha só o que eu tenho. Eu vou chamar agora esse valor, essa resistência final aqui de RAB. Tá? O meu REC mesmo. Vou botar só REC. Meu REC vai ser 4 mais REC 2 linhas. Por quê? Eles estão em série, ó, estão no mesmo fio. Então, meu REC vai ser 4 mais 3. Isso vai dar 7 ohms. Tá bom? Descobri a resistência equivalente. Agora eu pego a primeira lei de Ohm aqui, ó. I é igual a U sobre R. Moleza! Porque ó, a corrente total vai ser U dividido pelo REC. Vai ser 14 sobre 7. 14 sobre 7, 2 amperes. 2 amperes vindo aqui vai ser a letra C. Tá? Letra C. Ficou alguma dúvida até aqui? Quer que eu repita alguma etapa? Show! Valeu, Juan. Eu posso apagar o outro lado ali, pessoal, só para comentar mais um detalhezinho que eu comentei, né? De que essa voltagem, na verdade, essa tensão é a unidade de energia por carga elétrica. Ok? Então, tensão 1 volt é 1 joule para cada coulomb de carga que eu tenho, tá? E agora eu vou falar sobre energia, né? Já que eu comentei o quanto que ele transforma isso, né? Falar sobre potência, tá? Bem rapidinho aqui. Posso apagar?
Pega aqui, ó. Bom, então vamos falar sobre potência, né, pessoal? Que representa o quê? É a taxa, né? É o quanto de energia consumida ou transformada, né? Pegando um conceito mais amplo. Ok? Então, ó, Pot de potência, né? É a energia dividido pelo tempo. Então, uma forma de eu medir a energia consumida é só pegar potência e multiplicar pelo intervalo de tempo, tá? Sussa, tá aqui, bonitão. Geralmente, falando em energia elétrica, né? Ah, claro, aqui é potência, né? Deixa eu escrever as coisas aqui, ó. Potência que é dada em watt, ok? A energia em joule. E aqui é o intervalo de tempo, dado em segundos. Apesar disso, é muito comum, falando sobre eletricidade, da energia estar em quilowatt-hora, né? Porque a energia acaba sendo potência vezes tempo. Então, kilowatt vem de tempo, ou kilowatt vem de potência e hora vem do tempo. Né? Então, como que eu faço para converter de um para o outro? Eu coloquei aí no materialzinho, né? Na parte teórica aí eu coloquei para vocês. Deixa eu só pegar aqui já de cabeça. Bom, onde eu tenho o quê? 1 kWh representa o seguinte. Kilowatt, então já estou falando em termos de 1000. Né? 1000 watts vezes tempo. Só que o tempo aqui está em hora. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Então, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules. É muita coisa, né, gente? Muita coisa de energia, tá? Jason, e para saber o quanto que certo equipamento consome, né, dinheiro aí, é só você pegar o seguinte, vai lá na especificação desse equipamento, atrás dele, do lado, ou na caixa lá do fabricante, está dizendo a potência dele. Vai estar lá, tantos kilowatts. Tantos watts, na verdade, né? Tantos watts. O que você vai fazer? Você vai pegar, né, já que lá está em 1 watt, você pega e divide por 1000 esse negócio, tá? Então vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Chuveiro. Chuveiro é em torno de 44.000 watts, chuveiro elétrico. Então, 44.000 watts equivale a 44 kilowatts. Tá bom? Digamos que, juntando todo mundo que mora numa casa, cada um leve aí, digamos assim, deixa eu pensar aqui. Digamos que tenha 2 pessoas que tomam 2 banhos de 15 minutos cada uma no dia. Então, se cada uma toma 15 minutos de banho em um dia, então foi meia hora de uma, mais meia hora de outra.
não é? Então já deu 1 hora de chuveiro ligado no dia. Tudo bem? Então, olha só. Quanto que isso vai dar em quilowatts, né? Vai ser 44 watts, 44 quilowatts desse chuveiro, vezes a quantidade de horas que ela vai estar ligada no dia, 1 hora. Isso a gente vê em quilowatt-hora no mês, né? Para ver a conta de energia elétrica. Então, vezes 30. Então, isso daí já dá 1.320 kWh no mês que você gastou. Tá bom? Vezes o valor do quilowatt-hora, né? Vou botar 88 centavos de quilowatts-hora, tá? Eu não sei agora quanto que tá. Aqui tem essas variações, né? Valor de bandeira e etc. Então, vezes 0,88. Acabei fazendo besteira aqui, ó. Então, ó, 88 centavos, né, de quilowatts-hora, beleza? Vezes aí, ó, 44 vezes 30, beleza? Então, só você fazer esse cálculo aí que você vai ter 1 hora aproximada aí no mês, tá? Do quanto que gasta esse seu equipamento, tá bom? Quanto que gastaria, né? Na teoria, beleza? Bom, então, olha só, pessoal. Como que isso vai estar relacionado com os nossos componentes eletrônicos? Né? No caso aqui que a gente viu os resistores. Né? Então, olha só. A potência do resistor a potência dissipada, que a gente chama, vai ser R vezes I ao quadrado. Tá? R vezes I ao quadrado. Tudo bem? Então, beleza. R vezes I ao quadrado. Quando eu estiver falando de uma fonte, né, que está alimentando o cara com uma certa tensão, uma outra forma de eu escrever isso é em função dessa tensão, ok? E como que eu fico isso? Dessa forma, potência é U vezes I. Pot, né? Pot, botar assim. Aqui é potência dissipada, tá? Ou ainda, potência é igual a U ao quadrado dividido por R. São essas três formas que a gente tem aqui de calcular a potência, tá? num dado elemento. Aqui, ó, com o resistor, né? Aqui a potência que foi fornecida por uma fonte, ou quando você tem a tensão, que é a DDP, que é dissipada no resistor, vezes a corrente que passa por ele. E aqui, quando você tem a tensão, ou a voltagem, ou a DDP, e a resistência, aqui de uma lâmpada. Tá? Geralmente, quando a gente compra uma... Essa lâmpada é a forma geral de falar, tá, pessoal? Na verdade, é resistor. Quando você compra uma lâmpada, geralmente está lá as inscrições. Tem lá tantos watts e não sei quantos volts. Né? Então, ó, ele informa aqui, ó, para tantos volts que você alimentar esse cara, ele vai consumir tanto de potência. Então, você calcula qual é a resistência dele. Ok? Tá bom? Ah, pessoal, só uma correção na verdade. Lá na conta de luz, quando fala lá do 88 kWh, tá, eu acho que aquilo já é no mês. Tá? Já é no mês. Então, seria só no mês, né? 30 dias que eles contam, né? Período. Então, seria 0,88, por exemplo, vezes os 44 lá da lâmpada. Né? Isso consumindo as 30 horas no mês, né? Digamos assim, que a gente já feito. Né? 1 hora por dia num mês de 30 dias. Okay? Então, daria, ó, R$38 que você gastaria, tá bom? Só utilizando o chuveiro 1 hora por dia. Tá bom? Então, o chuveiro já é esse vilão por conta disso tudo. Ok?
Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Suave, beleza, beleza, beleza. Então deixa eu ver uma questão aqui, ó, para poder a gente aplicar, tá? Isso que a gente viu agora de potência aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer a questão... as questões 7 e 8, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Questão 7. Aí ele fala para ler o texto, né, para responder as questões. Vamos lá. Em resistências conectadas à rede elétrica de tensão eficaz igual a 120 volts, então, opa, tensão de 120. Uma lâmpada comumente utilizada é a de filamento incandescente de 60 watts. Uma potência de 60 watts. Aí vem a questão 7. A corrente elétrica eficaz em amperes em uma lâmpada desse tipo, quando acesa, é igual a quanto? Então, aqui ele quer saber qual é a corrente. Tá? Então, e eu posso escrever de que forma? Pegando dessa equação aqui, ó, vai ser a potência dividido pela tensão. Passei o U para o outro lado. Okay? Então, ó, vai ser 60 volts dividido por 120. 60 watts dividido por 120 volts. 60 por 120 vai dar meio ampere. Meio ampere, marco já a alternativa A. Tranquilo? E aqui, ó, questão 8. A resistência do equipamento, do filamento em ohms, em uma lâmpada desse tipo quando acesa, é da ordem de quanto? Então, questão 8, ele quer saber qual é a resistência dessas mesmas configurações. 120 volts, potência de 60 watts. Tá? Como que eu posso calcular isso? De várias maneiras. Ou eu posso pegar direto dessa equação aqui, ó, que ele quer resistência, me deu potência, me deu tensão. Como eu sei a corrente, eu posso usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Ou ainda, eu posso pegar, né, e calcular através dessa relação, né, que eu já falei. Ou aqui, ó, meio ao quadrado vezes a resistência vai dar potência de 60. Então, tem várias e várias maneiras disso, tá? Eu vou utilizar essa daqui de baixo, tá bom? Então, ó, potência é igual a U ao quadrado sobre R. Então, meu R vai ser U ao quadrado dividido pela potência. Então, vai ser 60 ao quadrado dividido... Vou ter uma invertida aqui. O U é 120 ao quadrado dividido pela potência, que é 60. Bom, se fosse só 12 ao quadrado, daria 144. Eu ainda tem esse zero aqui, né, que é como se fosse 12 vezes 10. Ao quadrado vai surgir mais um zero, se torna 100. Dividido aqui por 60. Beleza?
Corto aqui, ó. Tá? Acabo tendo aqui, ó, 1440 por 6. Fazendo esse cálculo aí de cabeça, olha lá, rapidão, 240. 240 ohms. 240 ohms, letra D. Beleza, galera? Tranquilo? Tá suave, Camilo? Tranquilo, mano? De boas, então. Então, galera, vou encerrar por aqui, tá bom? A gente fez aí 4 exercícios, tem alguns aí para vocês praticarem, né, que são semelhantes até, outros que demandam um pouquinho de análise, tá bom? Praticar. E aí na quarta-feira a gente se vê para dar sequência nisso aqui, quando a gente vai implementar os circuitos, tá bom? A gente vai ver como que a gente pode calcular qual é a corrente que vai passar no circuito todinho, em um certo elemento só, para você quer saber o quanto que aquele cara está consumindo, enfim, beleza? E aí na segunda-feira a gente vai ter uma aula de exercícios de dúvidas, tá? Que vocês tenham aí com o material que eu mandei para vocês, beleza? E aí na quarta, dia 2, vai ser a nossa prova, tá bom? Juan, tem duas, tá? Na verdade, eu mandei as duas que devem ser feitas até quarta-feira que vem, até as 7 horas da noite da quarta-feira que vem. Tá bom?